Olá, está começando mais uma edição do Agora com Lacombe, hoje no formato perfil, e eu vou conversar com Henrique Viana, que é CEO da produtora Brasil Paralelo. Henrique, um grande amigo, é um prazer ter você aqui no programa, no Agora com Lacombe. Obrigado, Henrique. Eu que agradeço, prazer imenso conversar contigo, Lacombe. Bom, esse formato perfil, ele pretende contar a história de alguém, né? A sua história está toda misturada com a história da sua empresa, da Brasil Paralelo. Mas vamos lá, você é gaúcho, você é lá pequenininho no Rio Grande do Sul, ou pequenininho, como vocês falam no Rio Grande do Sul, não pequenininho como a gente fala no Rio. Que caminho profissional você imaginava para você? Você tinha, assim, vislumbrava um caminho? Você se imaginava trabalhando nessa área em que você está hoje? Nessa área, dificilmente, né? Nessa área especificamente de produção midiática, assim. Conteúdo audiovisual? Conteúdo audiovisual, muito menos, né? O que eu acho que a gente pode ter já, talvez, de alguns sintomas lá mais na infância, né? E eu acho que é parecido também com os meus sócios, com o Felipe e com o Lucas, um gosto pelas questões intrigantes da existência, né? Essa coisa essa raiz, vamos dizer assim, esse ímpeto filosófico, né? De querer entender as coisas. Metafísica. Seja o que for, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A primeira arranhada profissional que eu dei foi por orientação do meu pai. Ele me sugeriu que eu entrasse no curso técnico em eletrônica no ensino médio, ou seja, fazer o ensino médio concomitante com o ensino técnico, né? Tinha uma escola lá muito tradicional, em Porto Alegre, a Escola Técnica Santo Inácio. Aí tinha duas opções, informática e eletrônica. Eu escolhi eletrônica e topei o desafio e fui. Até então não tinha muito assim Tinha um jeitão, minha família dizia que talvez eu fosse político ou advogado. Que eu sempre fui muito assim, de argumentar, de falar. Então eu sempre fui assim, uma criança sanguínea, assim, de me palestrar, né? Então a minha bisa, que está viva até hoje, ela dizia, né, que eu ia ser político, alguma coisa assim. Você chegou a trabalhar com política, né, como Eu assessor? fiz campanha política. Eu tive um pequeno período que me levou para querer entender isso aí, né? Mas não gosto disso, não gosto de política, não quero. E essa pequena experiência que eu tive reforçou que eu não gosto. Espero que eu nunca precise me envolver. Claro que às vezes é missão, mas eu espero que eu nunca precise. Não está nos meus planos de jeito nenhum política. E minha mãe dizia que eu ia ser advogado, né? Por causa dessa coisa de argumentar, né? Mas como meu pai me leva para essa coisa do técnico eletrônica, ali eu comecei a ser provocado, porque você começa a estudar eletrônica, Lacombe. Eu tô fora. Tem dois caminhos. Tem três caminhos. Tem um caminho de você não se encontrar e cair fora, mas depois você começa a se interessar, tem duas coisas que podem acontecer. Ou você pega o jeito técnico da coisa ali, você vira um cara super prático, que faz rápido ali os cálculos, as abstrações, você compreende rápido a interferência de um componente eletrônico num circuito elétrico, tal, e você se encaminha ali para ser um grande engenheiro e tal. Ou você começa a ficar intrigado com o que está por trás da coisa, que foi o meu caminho. Eu comecei a perguntar para os professores, tá, mas eu queria entender melhor o elétron. Disse, não, mas daqui, a lei de Ohm, aqui, o elétron, quanto mais resistência, menor a corrente, quanto menor a resistência, maior a corrente, interfere na potência, está aqui, tal. Eu digo, não, mas eu quero... O que é o elétron? São os elétrons livres... Não, mas o que é o elétron livre? Que esse negócio que ninguém vê e que supostamente corre num fio e acende a luz. E possibilita, sei lá, a eletrônica, que depois vem computador, celular e tal. É a curiosidade de um menino de 5, 6 anos, quando começa a perguntar sobre tudo. Exatamente. E aí só que eu tava ali com 16, 17, né? Então não era tão comum. E teve um professor que eu fui fazer essas perguntas, ele falou, não, vou te indicar um livro. Eu acho que eu entendi o que você está querendo, vou te indicar o livro. Me indicou o livro de um brasileiro, se eu não me engano, Alexandre Sherman, o nome dele. É um professor de física carioca. O nome do livro é Sobre os Ombros dos Gigantes, que é uma frase de Isaac Newton. E o livro é basicamente sobre a história da física, desde o princípio, quando física e filosofia eram a mesma coisa. Eu li aquele livro e marcou minha vida. Veja bem, eu estava lá na eletrônica e o meu ímpeto era filosófico, né? E eu tive desenvolvimento aí nesse processo. Depois, por coisas da vida, eu acabei... uns amigos montaram uma banda e eu, desde o início, ajudava eles com organização de ensaio, de não sei o quê. Você é um roadie. Exatamente, tipo um produtor, assim, né?
E foi minha primeira, isso, me formei em eletrônica, entrei na faculdade de engenharia elétrica, cheguei a trabalhar com isso, né? Nessa área, numa empresa de sistemas para controle de motores e tal, programava, fazia várias coisas. E esses amigos surgiram com essa banda, era uma brincadeira de colégio, eram meus ex-colegas do colégio anterior ao Santo Inácio, e aí eu acabava que essa minha coisa aqui, minha avó e minha mãe já tinham identificado, de eu ser muito ativo e organizar as coisas e tal, e eu acabei fazendo isso de organizar as bandas. Virei empresário da banda, aí depois virei empresário de outras bandas, organizei uma empresa, né? E comecei enfim, cheguei a captar investimento, gravei CD, gravei videoclipe de bandas, de artistas e tal, me envolvi nisso aí. Era muito jovem, muito pouca experiência, e então não cheguei a ter uma prosperidade assim individual com isso, mas a empresa chegou a ter algum faturamento, ter contratos interessantes com bandas, fazer clipes, botar música em rádio e tal. Mas o fato é que durante esse processo, e aí, enfim, quando eu estava com 22 anos, aí foi dos 17 aos 22, a empresa fechou, quebrou, né? Fiquei endividado. Mas ao longo desse processo surgiu um segundo ímpeto filosófico, que era, eu ficava me perguntando, né? O que faz milhares de pessoas, Lacombe, se reunirem dentro de um estádio, na frente de um palco, ver um cara cantar? Né? Beleza, música é bacana, a gente escuta música, mas como é que é esse efeito da idolatria, né? da cultura de massa e tal? E isso mexia muito comigo. Na época, o meu sócio era o Felipe Valerim, que é meu sócio também na BP. Você o conheceu onde? Eu conheci ele numa dessas bandas, o pessoal, era uma coisa muito amadora, a primeira banda lá, e o pessoal precisava de alguém que tocasse um instrumento lá, e ele tocava. Ele tinha 14 anos, e ele entrou para tocar esse instrumento. E aí a gente se conheceu, ficou amigo, eu tinha, sei lá, 16, ele tinha 14, algo assim, e a gente ficou amigo desde lá. E depois, quando foi evoluindo essa profissionalização com as bandas, ele também foi crescendo e foi um grande parceiro meu, e ele acabou. Ele tinha também uma carreira dele, era cantor, mas ele era meu sócio em todos os projetos, a gente tomava risco junto, investia junto e ficou endividado juntos também no final depois. E a gente terminou de pagar nossas dívidas justamente em 2016, 4 anos depois de fechar a empresa. De 2012 a 2016 a gente ficou pagando dívida e em 2016 a gente criou o Brasil Paralelo. O Lucas entrou depois. O Lucas ele tá desde o início na BP também, mas a gente conheceu ele depois. A gente conheceu ele a partir de 2013, quando eu saí da engenharia elétrica, fui para administração na SPM, e o Felipe foi fazer publicidade na SPM. A gente foi para a SPM lá e o Lucas também foi. A gente se conheceu na SPM lá do Sul. Então, vamos lá. Como é que surge a ideia de montar uma produtora com a Brasil Paralelo? E qual era a ideia inicial? Porque vocês crescem num nível absurdo. Mas, inicialmente, ali, o que era a primeira concepção assim, desse projeto? O primeiro passo da Brasil Paralelo foi, a partir dessa convulsão política e social aí no Brasil, que começa em 2013, com aquelas manifestações. Os Black Blocs. Os Black Blocs, que primeiro era uma manifestação de um ímpeto de querer mudar as coisas, mas ainda sem saber nada. Em 2014 já se começa a ter as pessoas começam a polarizar a direita e a esquerda um pouco mais definido, ainda com baixa compreensão do que era direita, do que era esquerda, do que eu defendo e do que eu não defendo. Em 2015 se consolida com manifestações pró-impeachment, né? Depois a coisa vai indo e chega onde nós estamos hoje. Mas a gente, como amigos ali e tal, conversava muito e estudava fontes alternativas na internet, lia livros, e a gente tentava entender o que estava acontecendo. Chegávamos às nossas conclusões ali, volta e meia. Sempre que a gente dividia com algum amigo, alguma coisa assim, o amigo sempre achava que era muito bom aquela compreensão nossa ali, que estava muito didático, que a gente explicava de uma maneira legal. E a gente resolveu reunir uns grupos maiores aí para apresentar isso. E era uma apresentação, uma palestra assim tal. E a coisa dava muito certo. As pessoas iam lá, 100 pessoas, 80 pessoas, lotava assim as palestras. E era frequente, 15 em 15 dias. Todo mês tinha pelo menos uma ou duas. A ideia era, então, inicialmente, era fazer seminários, palestras, encontros e discutir conteúdos, né, que tinham a ver com o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Não tinha uma ideia de fazer documentários, filmes, não sabia fazer documentário. Fazia a mínima ideia como se fazia documentário. Nem achava que era possível fazer um documentário. E também não tinha nenhuma ideia profissional por trás. Porque o Brasil passava por um momento era muito novo tudo que estava acontecendo. E a gente observava muito que essas manifestações, tinha muita gente que, apesar de uma intenção muito boa, não tinha compreensão do que estava realmente ocorrendo, né?
do que seria algo para mudar no Brasil, não mudar e tal. Então era uma coisa voluntária, coisa patriota, né? Um espírito assim de, pô, vamos conscientizar pessoas aí porque a gente acha que tem uma visão melhor aqui. Então o que a gente fazia basicamente era traduzir coisas que a gente estudava sobre a cultura marxista, cultura capitalista, cultura do Brasil, história do Brasil, composição política, questões de economia, de mercado, econômicas. Filosofia. Tentava fazer um compilado para a gente entender assim, olha, o que é ruim no Brasil que a gente quer mudar? Dar uma visão, né? Tentar dar uma visão. A gente percebia que entrava muito bem, as pessoas estavam ali zeradas do que era a visão delas, elas passavam a entender pelo menos o diagnóstico do problema, né? E aí, nessas conversas, sempre tinha alguém que levantava e falava, puxa vida, vocês têm que levar isso para o Brasil inteiro, tem que fazer mais, tem que palestrar, tem que... E aí começava a vir os dilemas. Tá, mas porra, não tem como eu fazer, eu não sou um cara que eu não sou nenhum herdeiro aqui, nada que possa me dar o luxo de ficar palestrando pelo Brasil e tal. Que não gerava recursos, não, zero. Receita, né? Todo mundo voluntário. Cada um se reunia assim, a gente ficava com a parte do conteúdo e tinha uma turma assim, que os primeiros que assistiram o pessoal que assistiu as primeiras palestras, o pessoal já mais velho, empresários e tal, eles faziam o racha ali, pegavam uma sala, faziam um coquetel, botavam um cafezinho, assim, tipo, eles se viravam, era uma coisa voluntária. E aí, o que faz? Começou a ficar um pouco chato, porque começou a ter pessoas querendo fazer algo, montar uma associação para reunir alguma doação, para poder... Não tem nada daquilo me soava como uma coisa interessante. Não quero ficar assim, fazendo uma coisa... Até porque eu já tinha tido empresa, já tinha tido uma história empreendedora, na época eu estava trabalhando em outro emprego, aí já com uma estabilidade melhor. Passei ali, naquele momento eu estava passando justamente pela experiência de fazer consultoria para campanhas políticas, porque essa turma toda aí, pô, surgiram vários novos políticos aí, né, que queriam defender ideias liberais, conservadoras, então eu me reuni com várias outras pessoas, fizemos várias dessas campanhas de deputados hoje eleitos, deputados federais, estaduais. Marcel Van Hatten, entre eles. Marcel Van Hatten, vários aí que hoje são deputados, a gente fez consultoria, montou campanhas, fez a coordenação e tal. Mas isso foi o que eu te falei, também já tinha me deixado claro, eu não quero fazer isso aí. Né? Legal, bacana, tem alguma causa por trás, mas é outra coisa que eu quero fazer. É outra coisa, isso aqui é muito prático, você faz já meio que subordinado a um sistema vigente. Nós não estamos aqui revolucionando nada, não acreditava, assim, também não tinha a mínima vontade nunca de ser político nem nada. E também por ter uma veia liberal muito forte, tinha muito receio de estar muito próximo, assim, de Estado também, né? Mas você acaba se misturando, Acaba misturando, né? Por mais que, enfim, todas as pessoas que trabalhei, até que me consta, são muito honestas e tudo mais, boa intencionadas, mas eu não olhava para aquilo e falava, putz, isso aqui me anima. O que eu vou fazer, Davi? Não sabia. Então eu estava até assim, chegando à conclusão que eu tinha que voltar para mercado, né, fazer alguma coisa bem assim, na área privada e tal, nada a ver com isso. E essa coisa essas palestras voluntárias era tipo assim, tá, isso aqui vai ser meu hobby, né? Vai ser o hobby. E eu não imaginava o que estava por vir pela frente, né? E aí até que um dos caras que assistiu a palestra, a gente conversou depois, que é o Leandro Ruschel, né? Na época ele não tinha o Twitter dele e tal. Ele morava em Porto Alegre ainda? Não, ele já morava lá em Miami. Já morava nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Recomendo para quem não conhece o Leandro Ruschel, para segui-lo nas redes sociais, ele é muito ativo, faz excelentes comentários. Ele é um empresário muito bem sucedido, muitos anos de história, uma empresa muito sólida que atua lá no Rio Grande do Sul ainda, é um cara que atua no mercado financeiro há muitos anos, um cara muito competente, sempre teve uma visão de mundo bem ampla. Acabou que eu conheci a família dele lá do Sul, né? Por coincidência, eu era amigo do irmão dele, aí ele assistiu uma dessas aí, me chamou e falou, cara, gostei muito da apresentação, isso aí tem que ir pro Brasil inteiro, cara. Eu estudo isso há muitos anos, nunca tinha visto alguém apresentar com tanta didática assim e tal. Eu falei, pô, Leandro, mas eu não sei como aumentar isso, cara, porque isso me toma um puta tempo, gera várias expectativas, eu tenho muita paixão envolvida, mas, cara, eu tô justamente no momento de vida que eu preciso ver o que eu vou fazer, preciso arranjar, se eu ajusto a minha empresa de consultoria, eu vou trabalhar lá, tinha uma outra oportunidade, tinha várias oportunidades assim de profissionais, eu jovem, né, estava com 24, 25 anos, então ainda naquela definição, o que vai ser da minha vida, e aí ele provocou, ele falou assim, olha, o mercado de mídia está em colapso, isso já há 6 anos atrás, né? Mídia tradicional. Né, as operações não dão mais resultado, tem várias tentativas aí no meio digital, algumas dando certo ou não, tem muitas possibilidades de modelos de negócio, né, digitais que fazem muito resultado.
E esse tipo de conteúdo, da maneira como está sendo exposto aí, se adaptado para formatos digitais e arranjar um modelo aí de monetização, um modelo de negócio sustentável, cara, isso não só pode fazer muito bem para o Brasil, né? Pode ocupar um espaço necessário aí, mas também pode ser uma empresa muito lucrativa. Pode ser o futuro aí da tua carreira aí como empreendedor e tal. Puta, ele falou isso aí, cara, eu não dormi mais. Não dormi mais. Bom, quem conhece o Henrique entende. E trabalha 24 horas por dia. Cara, porque juntou tudo que eu queria, né? Que isso realmente era a minha paixão. Mas eu não cogitava que isso pudesse. Porque assim, eu nunca imaginei que eu pudesse ter uma empresa de mídia, entendeu? Né? Imaginei várias coisas, mas nunca uma empresa de mídia. Só que isso provocou e tal, foi a fagulha, comecei, chamei o Lucas, chamei o Felipe, chamei outros 2 sócios também que depois saíram da BP, fizeram o BP, fundaram junto com a gente, foram muito importantes, mas acabou que a gente desalinhou. Deve estar arrependidos hoje. Não, não, eu acho que eles são amigos. Eu acho que eles têm, mais ou menos. Mais ou menos. Infelizmente, mais ou menos. Foram pessoas muito importantes, né? Tiveram seu reconhecimento, fizemos nossas negociações tudo dentro dos acordos aí para a saída, mas nunca é... Separação nunca é feliz, né? Mas eu sou grato a eles aí por tudo que eles... Por toda a participação, né? Deles no início. Mas o fato é que reuniu aí aquele grupo, que eu considerava realmente os melhores ali. O Felipe já tinha sido meu sócio, a gente já... Ele não só tinha meu sócio, mas depois eu passei por um período de gerente de marketing de uma empresa de turismo. A empresa, o setor começou a crescer, eu contratei ele para o meu braço direito lá. E quando eu saí, ele assumiu o gerente de marketing. Então, assim, a gente sempre trabalhou junto, dobradinha, sempre foi um parceiro, então não tinha dúvida que qualquer coisa que eu fosse fazer relevante na minha vida, eu precisava tentar, de alguma forma, trazer ele para estar junto, né? Então, fui lá, sentei, convenci. É claro que também, muita intimidade, muitos anos, o cara chega com um projeto, o amigo já fala, tá, o que tu vai inventar agora dessa vez, né? Mas consegui convencê-lo. E o Lucas, desde que eu conheci na faculdade, a gente já queria fazer algo junto, né? Porque foi muito engraçado. A primeira aula, primeira turma lá, primeiro semestre, a gente chegou na aula, tinha uma aula era uma aula de ESG. Nossa! Naquela época os negros já estavam enfiando isso aí. Era sustentabilidade, ecologia, veia, sei lá o que na faculdade de administração. Discursos alarmistas. A gente pegou tipo assim... O mundo vai acabar depois de amanhã, a gente pegou tipo uma primeira geração da SPM lá de lacração. Né? Não era o que é hoje ainda, hoje deve estar muito pior, mas acho que era uma primeira... Tinha recém dado um problema, eu considero um problema, tinha recém acontecido uma mudança no MEC, em que as pontuações lá das universidades estariam vinculadas à quantidade de doutores que a faculdade tinha. E a SPM era muito voltada para professores de mercado. Um cara de mercado, ele não tem doutorado. Para fazer uma carreira acadêmica. Tem no máximo uma pós, alguma coisa assim. Então começou a mudar muito o perfil dos professores, começou a vir muito acadêmico e começou a entrar esses currículos de sustentabilidade, de não sei o que, tal. Então a gente pegou uma primeira. Então a gente quebrava o pau na faculdade. Com os professores. Cara, era feio. Eu fiz isso no colégio. Né? Faculdade de administração, eu e o Lucas ali, se imagina, né? E mais os colegas todos ali. E essa primeira teve uma questão ali, tal, meio polêmica que a professora levantou, porque esse pessoal adora isso, né? Adora provocar os alunos à crítica, né? O cara não sabe porra nenhuma, tá no início da faculdade, tem que criticar o mundo, né? Então, tudo bem, o cara entra na onda ali. Aí eu fiz algum comentário que o Lucas discordou. A gente não se conhecia, ele tava tipo numa ponta, eu tava na outra. Eu falei alguma coisa, nem lembro que era o assunto, era alguma coisa de cultura, pra te ver como a gente sempre foi muito ligado a esse assunto. Música, arte. Eu fiz algum comentário e ele, mas por quê? Quem disse que não sei o que e tal? Aí a gente discutiu um pouquinho, no final chegou num consenso assim. Aí quando terminou a aula, acho que era intervalo ali, a gente desceu pra lancheria ali da faculdade e tal, já descemos conversando. Né, os dois conversando e tal. Ali, pô, já foi, acho que, amor à primeira vista ali. Sabe quando começa com atrito a relação, mas é porque se identificam, assim. E daí a gente passou ali, os históricos eram parecidos, ele também tinha tido uma empresa parecida com a minha, tinha também quebrado, tinha tido suas frustrações, estava ali para tentar entender e tal, o que ia ser da vida dele. E aí, quando eu chamei, quando eu convidei ele para entrar junto no projeto, ele também estava num momento que ele tinha saído do emprego, que era um bom emprego que ele tinha, mas que ele saiu porque ele queria empreender. E ele queria empreender no mercado digital. Então ele também... Ele já tinha a ideia. Ele estava querendo empreender no mercado digital, né? E eu estava começando um projeto no mercado digital
E ele também tinha todo esse ímpeto filosófico, sempre teve, né? Mas ele era mais do que eu ainda reticente ao envolvimento com política. Eu sou reticente, mas eu não tenho, Lacombe, eu tenho um perfil que assim, a gente discorda radicalmente. Eu adoro conversar contigo, mesmo que a gente discorde. Eu adoro conversar com quem eu discordo. Eu não gosto de estar envolvido com política, mas eu, com toda a disposição, eu vou a Brasília. Ultimamente eu até tive mais reticente de ir para lá, mas agora voltei, estou indo bastante lá. Então assim, vou lá, converso, sento com políticos, senadores. Estive recentemente sentado com o senador do PT, inclusive, para conversar. Para conversar, falar, olha, tá aqui, acho que não podemos seguir nessa linha de censura e tal. Claro que da parte dele falou, não, imagina, não é a nossa intenção. Então, às vezes o diálogo é importante. Então eu tinha essa proximidade com política, como você falou, Marcel, vários outros políticos eu convivia já na época, mas sempre querendo manter uma distância. O Lucas, total distância, né? Não queria nem saber desses assuntos. Mas eu apresentei para ele a possibilidade, justamente, da gente ter um projeto impactante que influenciasse, de certa forma, a política, mas que tivesse zero relação com política, que fosse do âmbito da cultura, né? Mas a ideia estava embrionária, né? Então, de fato, entrou o Lucas, entrou o Felipe, a gente começou, não tinha nem nome, a gente começou a construir o projeto a partir dali. A gente se reunia numa salinha que eu tinha alugado lá num coworking em Porto Alegre, custava R$ 1.200 por mês, aquela salinha. O Lucas, ele foi lá uma noite, eu fiz lá minha venda lá para ele, falei, vamos, não sei o que tal, vai lá. Ele falou, tá bom, tô dentro, vamos lá. E tipo assim, tô dentro sem negociar nada, depois a gente negociou. Uhum. Depois a gente foi negociando os termos e quanto para cada um. Então, ele falou, tô dentro, e no outro dia ele já estava levando uma mesa. Ele e o Rodolfo, né? Porque o Rodolfo entrou junto com ele e depois acabou saindo. Levaram uma mesa e a porta da sala do coworking não tinha cadeado, não tinha chave, que era uma porta de correr. Só que para poder levar computador, precisava ter. Daí eu lembro que o Lucas comprou um negócio cadeado, a gente martelou assim, fez um cadeado para poder ter a sala com... Quem vem aqui, as instalações da Brasil Paralelo agora na Avenida Paulista, ocupando 2 andares praticamente inteiros. Tem gente que nem imagina. Eu, às vezes, aqui com os funcionários, tento fazer muito recapitular isso, para eles entenderem que há 6 anos atrás, nós tinha assim, uma sala que era um quinto dessa sala aqui, tá? Ela cabia 5 pessoas. Exatamente 5 pessoas, assim, sem conseguir se mexer. Para um sair, tinha que os outros levantar. Né? Tinha uma mesa que já era do coworking, que daí cabia 4, e a gente levou mais uma para caber mais um computador e tal. E aí, cara, mas o que tinha naquela época, Henrique? A gente tinha a percepção clara de uma demanda forte no mercado brasileiro, que é basicamente uma demanda por conteúdo que não fosse enviesado ideologicamente, que não fosse hegemônico de esquerda. Né? E na época, hoje é mais fácil identificar o viés de esquerda na mídia, na época ainda não era tanto, né? Porque na época... A gente comprava alguns discursos meio que... Comprava, porque na época estava todo mundo adormecido, entendeu? Então na época, e também como também o conservador estava adormecido, também a esquerda não brigava tanto, porque estava com o jogo ganho, então era uma coisa mais... O Teatro das Tesouras, vocês falaram sobre isso. O Teatro das Tesouras está claro ali. Então a nossa missão era mostrar uma ferida que ninguém estava sentindo a dor ainda. Mas a gente percebia que estava justamente no momento, estava no timing, estava na hora certa. Agora, a gente sabia que quando a gente organizava o conteúdo de forma didática, a coisa funcionava. Agora, como transformar isso em vídeo? Como fazer um modelo rentável de negócio? Como criar um modelo de negócio autossustentável? A gente não sabia, a gente começou a fazer. Para ter uma ideia, quando a gente começou a se dar conta que o negócio tinha que ser em vídeo, a gente foi atrás de produtoras. Para terceirizar, por exemplo. Não, a gente nem cogitava que a gente pudesse fazer os vídeos, entendeu? Nem gravar, nem editar, nem captar, nem nada, nem roteirizar, a gente não sabia. A gente começou atrás. Isso aqui, puta dificuldade, né? Você conseguir um bom parceiro. A gente até encontrou na época uma produtora lá, super parceira na época, os caras, gente boa, no fim não avançou, né? Depois a gente entende por que algumas coisas não avançam, né? Na época eu fiquei muito, não tá dando certo. Depois a gente foi atrás de umas grandes também. Mas era coisa assim, R$300 mil para fazer um vídeo de 15 minutos. Né? Mas assim, qual foi o primeiro projeto no qual vocês se concentraram ali para executar, o primeiro documentário, o primeiro filme? E eu olho para vocês, Lucas Ferrugem, Felipe Valerim e você, Henrique Viana, e vejo uma sociedade assim, muito complementar.
né? Então eu queria que você falasse qual era e qual é basicamente a função de cada um, de que maneira essa sociedade se dá, esse relacionamento de vocês, e qual foi o primeiro projeto que vocês meteram a cara e tocaram adiante e conseguiram lançar. Certo. Bom, a gente, quando começou, as funções eram um pouco diferentes. Talvez a minha era a mesma meio que desde sempre, né? É o CEO, né? É o cara que... Agregador e tal. Eu me esforço muito ali sempre para manter as pontas ali, fechar todas as pontas, não deixar a ponta solta. Sempre, o meu trabalho, de certa forma, sempre é selecionar as pessoas, né? Tentar trazer, puta, esse cara vai dar certo aqui, aí, puta, tem que vender o sonho, né? Muitas vezes, quando o cara nem acredita, tu faz o cara acreditar e aí a coisa se concretiza. Essas coisas assim sempre foram mais ou menos o meu forte. Parte de gestão, né? Geralmente o CEO tem também que fazer a parte de gestão. Eu não sou tão bom nisso, eu sou meio desorganizado e tal. Então, no tempo, eu fui dando o meu jeito, sempre tendo ajuda e sempre também tendo reconhecer que não é bom naquilo e pedir ajuda e tal. Hoje em dia... E aprender todo dia. Né? É aprender todo dia. Hoje em dia a empresa vai muito bem nisso, sempre com muita ajuda eu consigo ter a minha participação pontual. Mas enfim, o Lucas, quando entrou, ele sempre foi um cara muito agressivo e também sempre foi um cara empreendedor, assim, com muitas, inclusive, competências semelhantes a essas que eu tenho de liderança e tal, tanto que já tinha tido empresa, etc. Então ele pegou a parte comercial. Mas o que a gente chamava de parte comercial? Eu nem sei porque a gente dava esse nome, mas acho que em alguns mercados é assim. Ele era que fechava as entrevistas, né, com os caras. Na verdade era uma Produção, a gente chamava de comercial, sei lá, por causa que era uma venda. Tipo assim, eu lembro até hoje quando ele fechou com o Pondé, porque tem alguns caras que a gente meio que conseguia por indicação. O Pondé não tinha ninguém para indicar. E ele pegou o telefone da secretária lá da universidade, que ele era professor, ligou, conseguiu cair nele, convenceu o cara que tal, ele topou. Então, o Lucas é um cara que tem a capacidade de argumentação muito forte. E ele estuda muito, ele é muito consistente nos argumentos. Então, ele convence muito pela consistência, né? E então ele foi fazer. O Felipe, na época, estava estudando muito marketing digital. Então, ele entrou para ser o cara de marketing digital. Então, ele montava todas as campanhas, os fluxos, as páginas, as landing pages. Tá? O que aconteceu no meio do caminho? Como a gente... E aí já falando do primeiro projeto. A gente queria transformar aquela palestra em conteúdo digital. Lá pelas tantas a gente decidiu fazer lives. A gente viu que lives não dava para reunir tanta gente que a gente queria reunir no mesmo dia. Daí a gente resolveu fazer gravações. Aí tentamos produtora, tal, aí resolvemos fazer nós mesmos. O Felipe se voluntariou, porque ele já tinha feito uma vez, ele tinha feito job tinha feito freela para uma imobiliária, feito foto. Ele falou, não, eu já fiz umas fotos uma vez. Talvez seja a cara da BP, né? Ele é a cara da BP, exatamente. Ele que é o nosso porta-voz aí, fala nos vídeos e tudo mais. E ele hoje também é o cara de produção, né? Eu sempre falo que ele é artesão, né? Mas eu falo isso porque a mãe dele é artista plástica e eu vejo que ele puxou muito da mãe dele, assim, ele é capaz de ficar 24 horas editando um vídeo, assim, né? Ele tem a capacidade de entrar numa coisa, assim. Então, sempre que a gente tem um desafio novo de produção aqui dentro, como eu vou comentar mais adiante, que a gente está agora de ficcional, ele é o cara que capitania a parte prática, assim, né? A parte de produção, né? Ele é muito... E o Lucas é muito forte no editorial, né? Apesar dos dois fazerem as duas coisas. O Felipe pegou uma câmera, a gente pegou uma câmera emprestada e outra alugou, se eu não me engano. Depois a gente conseguiu comprar com um cheque emprestado do meu sogro, um amigo dele que vendia no estoque mais barato lá, no galpão, lá no depósito, e vendia mais barato o preço de custo, e ele ainda deu um cheque. Eu não lembro se a gente pagou depois do cheque ou não. Teve muita gente ajudando lá, muita gente ajudando, porque não tinha dinheiro. O dinheiro total que eu investi foi 13 mil reais. Que eu tinha das minhas coisas ainda, de uns jobs que eu tinha feito ainda que sobrou. Isso pro primeiro projeto? Para BP iniciar, para início, 13 mil reais, e fui pegando empréstimos. Né? Quando o projeto ia mostrando que tinha jeito de dar certo, tem que alugar mais câmera, tem que comprar passagem para ir gravar o Pondé, tem que não sei o quê, tem que ir hospedagem, tem que botar mais investimento em publicidade e marketing, não sei o quê, tal, e pegando empréstimos de 10, 15 mil reais. Empréstimo mesmo, contrato, com ágil, com juros altos e tal. Ao todo eu peguei 94 mil de empréstimos. Tá? Então o investimento total na BP foi algo em torno de 100 mil reais, sendo 90% disso empréstimos e 10% do bolso. Tá? Não teve investidor, não teve nada. Às vezes as pessoas acham que tem alguém por trás, nunca teve. Até hoje não teve investidor. Né? E dinheiro público nenhum, lei de incentivo, nada disso. Lá no início a gente já falou, olha, tem princípios do negócio aqui, né? Princípios que a gente tinha desde o início lá. Fins lucrativos. Empresa. Aqui nós somos empreendedores. Ninguém abomina lucro aqui. Não, lucro é ótimo. Pelo contrário, a gente sabe que o negócio vai dar certo se tiver lucro.
gente é muito admirador de grandes empresas, inclusive de empresas que hoje a gente tem relação às vezes meio difícil, tipo o Google, o Facebook, a gente admira demais. Pô, são empresas que mudam a história, né? Não dinheiro público, zero, desde o início, olha, zero lei de incentivo, zero dinheiro público, nunca vamos pegar e não pegamos, e zero, não tem, até hoje não tem, nada, nunca vai ter. E a gente sabia que a gente tinha que fazer algo que fosse muito pop, muito bem feito, de alto nível, né? A gente usava até a palavra muitas vezes para deixar claro o que era, para todo mundo entender, tem que ser sexy. O que significa isso no fundo? Tem que ser atraente, tem que ser uma coisa que tu olha assim, que bacana, né? Esse final de semana agora, há alguns dias aí vi Stranger Things, né? Tá rolando a última temporada aí, puta, negócio assim fantástico, cara. Né? Mesmo que tu não, independente da história, é tão legal de ver a trilha sonora e tudo. Então a gente sempre teve essa coisa da arte, né? Da coisa ser atraente e tal, que a gente sabia que isso era fundamental para ser uma empresa de mídia relevante. Bom, o fato é que a gente começou a ver que o melhor caminho para a gente ser pop era a gente mesmo botar a mão, porque todo fornecedor que a gente tentava, ou tinha um problema de muito caro e tal, ou não pescava o que a gente queria. Ia para os caminhos mais tradicionais, quadrados e tal. E o Felipe foi lá e começou a gravar esses caras que a gente conseguia para entrevistar. Porque um princípio que a gente sempre também teve desde o início apesar da gente embalar bem essa comunicação, traduzir para as pessoas, a gente ser didático e tal, e a gente entender esses termos, e através desse processo filosófico, assim, a gente conseguir fazer uma tradução para as pessoas entenderem, nós não temos autoridade intelectual para ser porta-voz desses temas. A gente tem uma autoridade como trabalhadores desse processo de mídia, né? A gente é tipo publicitário, assim, né? Nisso a gente é bom, mas isso é o cara que fica por trás da câmera, né? Eu não posso assim, eu li um livro e por ser bom de comunicação vou lá dar um curso sobre esse livro, né? Tem um problema de autoridade aí. Você você está ensinando alguma coisa que alguém, né? Então você pode eventualmente ser o propagador daquilo, mas você tem que dar os créditos, eventualmente você tem que envolver aquela pessoa que foi o autor do livro e tal, tem todo um lance aí. E essa legitimidade não é só uma coisa de etiqueta, de formalidades, isso é uma coisa, as pessoas percebem isso. Tu começa muito a angariar uma autoridade que não é tua e em algum momento a legitimidade vai caindo. Então a gente tinha esse princípio também, então a gente precisava que esses caras que entendiam desses temas falassem. E a gente ficava com o trabalho de organizar e tornar didático, como a gente fazia nas palestras. E aí a gente resolveu então gravar todos eles. Quando a gente começou a gravar todo mundo, primeiro começou a ficar muito bom as gravações. As gravações começaram a ficar muito boas, muito bonita a fotografia. E a gente nem sabia, por exemplo, fotografia, nem sabia o que significava esse termo, né? Mas daí alguém falou, porra, legal a fotografia. Então a gente começou a ver que tinha um talento ali. Era intuitivo nesse talento. Né? Totalmente. Né? O Felipe pegava lá um tutorial de cor no YouTube, né? Aprendia 20% daquilo, mas fazia bom gosto, né? E a gente falou assim, puta caramba, e eu acho que foi uma das grandes coisas lá, a gente não entender nada de produção, acho que foi o grande negócio. A gente, óbvio, passou muito trabalho e sufoco, mas fez a gente aprender as coisas na sua essência, e não pegar uma fórmula pronta e só aplicar. A gente entende por que uma lente é de tal, assim, por que um tipo de montagem é melhor que o outro, por que um tipo de fotografia contribui para um lado, contribui para o outro, artisticamente falando. E aí os caras topavam porque viam uma marca bonita, bem feita, né? Eles topavam porque viam uma fotografia bacana, parecia profissional o negócio. Toda entrevista que a gente gravava, a gente já lançava teaserzinhos na nossa página do Facebook, cortes e tal, né? Só que lá pelas tantas, tem 40 entrevistas gravadas, cada uma de 3 horas. A nossa ideia inicial de fazer tipo um evento com uma entrevista depois da outra foi pro saco, porque não é possível, vai durar 2 meses o evento, ninguém vai assistir. E sem contar que a gente olhando as entrevistas inteiras, de 2, 3 horas, a gente sabia que assim, a maior parte da entrevista não era muito boa. Entrevistar o Lacombe sobre jornalismo político, deixar correr assim, a entrevista... 10% me serve. É legal, mas algumas pessoas vão ter interesse de ver tudo, mas a maioria das pessoas vão ficar ansiosas, querem... Puta, mas seria legal se a gente conseguisse aquela partezinha do que aquele cara fala, com aquela outra partezinha, né? Porque a gente sabe que aquilo complementa com aquele outro, e tem muita coisa repetida também. Muita coisa que um cara falou que o outro também falou e tal. Como é que eu ia fazer? Tinha que fazer... Aí a gente foi atrás de novo de produtoras. Olha, agora a gente já tem o material, só tem que ter alguém bom para editar e tal. Nos frustramos de novo, orçamentos eram mais altos ainda. E aí nessa altura também, porque no primeiro momento a gente disfarçava, ninguém sabia que a gente ia fazer conteúdo conservador. Agora já com as entrevistas, com os entrevistados ali, já não tinha mais como esconder, né? E aí zero.
Aí os caras começamos a tomar uma porta na cara, não sabia nem porquê. Hoje a gente consegue entender bem, né? O mercado é 100% ideologizado. E falou, puta, e agora, cara? E de novo, o Felipe levou pra casa, baixou o Premiere lá, Adobe Premiere. E, puta, cara, ficou acho que uns 3 dias em casa, voltou. Autodidata total. Autodidata total. A gente resgatou nesse meio do caminho o roteiro da palestra, porque a gente começou a pensar assim, cara, a palestra fazia isso justamente. Pegava o conteúdo de cada um, conectava, né? Fazia a linha condutora e tal, que depois virou a narração. A gente tinha isso. Então a gente resgatou o roteiro, reorganizou ele. O Felipe pegou lá. Então, aí, cara, acho que ele trouxe tipo 10 minutos de montagem. A gente olhou e falou, cara, é isso que a gente precisa fazer. Só que assim, a gente já tinha dado uma data que nós ia lançar o tal do Congresso. O Congresso Brasil Paralelo 2016 tem esse nome. As pessoas acham que o documentário tem esse nome por alguma coisa a ver com Congresso de Brasília, né? Não, porque era um congresso, porque era um evento mesmo. Uhum. E a gente, no meio do caminho, trocou para documentário e mantivemos o nome porque tinha toda uma divulgação, todo um evento acontecendo já, com as pessoas que iam participar, como se fosse um evento. E no fim não foi um evento, foi o lançamento de um documentário. Em que cada dia desse evento se tornou num episódio do documentário. E a gente tinha 2 meses para fazer, 1 mês e meio. Era coisa assim, era 1 mês e meio, quando a gente viu que sabia fazer o vídeo ali, montagem para lançamento. E a gente resolveu fazer. O que acontece nesse momento? Bom, o Felipe entra full time nesse negócio, né? O outro sócio, que eu, junto com o Rodolfo, que saiu depois, que era o Thiago Mena, assumiu esse negócio de anúncios e tal. Desde o início ele já tinha um pouco de envolvimento com isso, mas ficou 100% com ele, isso de gerenciar os anúncios e tudo mais. A gente foi se virando nisso aí e o Felipe foi full time para esse negócio de montagem de vídeo e tal, edição e não sei o que, né? E o Lucas, o que aconteceu? A gente precisava roteirizar esses vídeos, né? Nem sei se a gente chamava de roteiro na época, precisava, né? E o Lucas foi assumir na frente. Ele começou a assumir esse negócio de roteirizar e ele estudava coisas além, né? E montava os textos e tal. E, cara, o cara demonstrou, assim, ali foi um negócio assim, uma consistência, né, que ele colocou no negócio, que nós não estávamos prevendo isso, nós não tinha previsão de que nós teríamos uma capacidade editorial, de roteiro, de pesquisa tão alta, não estava na perspectiva isso o Lucas já tinha isso dentro dele ali, isso, sabe? Todo mundo tinha esse gosto, nós todos, a gente é um grupo que tem isso está em comum na gente, a gente tem um cuidado ali com a credibilidade do editorial. Essa coisa hoje em dia de fake news e tal, né? O que passa adiante nos nossos roteiros é muito checado, né? É com muito cuidado. Né? Incomoda muito porque quebra narrativas. Aí o cara misturar isso com fake news é má fé, né? Mentira e tal. Né? Não cola, né? O cara, né? Não concordei, fake news. Quem vai decidir o que é verdade, o que é mentira? Não existe. Mas ali, então, essas posições começam a ficar mais claras, né? O Lucas e o Felipe muito focados na produção, na entrega dos documentários, que foi praticamente um milagre a partir daí. Foi um milagre a partir daí a entrega dos documentários, que tinha 1 mês e meio para produzir algo que a gente não chamava de documentário, tá? Chamava de vídeo. Todas as propagandas, tudo veio, em nenhum momento é documentário. Porque nós nem se sentia, assim, no direito de chamar de documentário aquilo, né? Teve toda a estratégia ali de lançamento, o caminho mais natural seria cobrar pelo filme. A gente estava tão focado na questão do propósito que a gente decidiu lançar o filme gratuito. E só agora, a partir do ano passado, 5, 6 anos depois, que a gente começou a lançar documentários exclusivos só para assinantes, esse naturalmente é o futuro, né? Como o Netflix, como o Globoplay e tal, você tem basicamente, você tem que pagar para assumir os filmes. A demanda era tão forte que a gente decidiu nos primeiros anos focar praticamente 100% dos nossos documentários gratuitos. A gente vendia outras coisas, né? Para assinatura, entrevistas completas e tal. Então, foi ficando assim, né? Cada um na sua função e tal. Então, tentando responder as duas coisas aí, né? As funções ali, logo no início, então, Lucas e Valerinho forte na produção, o Lucas com viés mais do editorial, né? De roteiro, pesquisa, né? O que vai ser dito ali. O Felipe com um viés mais forte na produção em si, na montagem, edição, captação. E eu ali sempre nessa ciceroneando para lá e para cá, montando, pensando em estratégia, conectando as pessoas, trazendo gente nova e tal, né? Então... Bom, e daqui a pouquinho
Depois do intervalo, a gente vai falar de como a Brasil Paralelo saiu assim desse desejo, dessa evolução intuitiva para algo espetacular, né? É uma produtora que cresce a um ritmo absurdo. O Henrique vai dar alguns números aqui de quantos filmes já produziram, cursos, agora tem programação diária, né? De conteúdo diário disponibilizado. Daqui a pouquinho vocês vão entender, né, no que se transformou a Brasil Paralelo logo depois do intervalo. Antes, um recado para você que acompanha o Agora com Lacombe. O Agora com Lacombe, formato perfil, está de volta. Eu estou conversando hoje com o CEO da produtora Brasil Paralelo. E agora o Henrique vai contar para a gente no que se transformou a Brasil Paralelo, desde o iniciozinho lá numa pequena sala de coworking em Porto Alegre, né, de forma bem improvisada. E o que é hoje a Brasil Paralelo, Henrique? Que números você pode passar para mostrar esse absurdo crescimento que vocês tiveram em 6 anos, né? Bom, como eu falo, a gente tem uma política de transparência com números, foi uma decisão nossa desde o início. Claro que tem todo um cuidado e tal, mas a gente divulga, fala dos números tranquilamente, né? Não é um estilo nosso, assim, né? A gente entende que é importante isso e, né, quem não deve não teme, né? Então, hoje a empresa ela já passa da casa dos 100 milhões de faturamento anual, né? Quando a gente anualiza a receita, ou seja, o ARR, né? Para quem é mais do mercado aí, né? De empresas de tecnologia e tal, já está mais habituado, né? Ou seja, a receita anual recorrente já é maior de mais de 100 milhões de reais, 100% vinda de assinaturas, né? 100% vinda de, não tem anunciante, não tem nenhuma verba de nada, patrocínio, nada, é 100%, esse vem 100% das mais de 320 mil assinantes que hoje assinam o nosso serviço. É um ticket médio que não é muito alto, né? Tem de 10 reais até 100 por mês. Hoje o ticket médio está na casa de 30 reais por mês, né? Então é um produto de massa, assim, né? Partindo desse top line, desse número alto, assim, né? Hoje mais de 240 funcionários, a audiência, os nossos números de audiência, né? 14 milhões de espectadores, nosso canal aberto no YouTube, 14 milhões de espectadores ativos. Que estão sempre ali. Que tem 14 milhões sempre ali. Desses 14 milhões, tem 6 milhões que são recorrentes, que estão todos os meses ali. Esse número vem crescendo ao longo dos anos. Ou seja, existe uma parte da audiência que é cativa, que ela não vai mais embora, ela passa a ser parte da vida dela assistir Brasil Paralelo. Você fidelizou. E tem uma outra parte que está ali rotando ali, e daqui a pouco você fisga esse cara. Mas sempre vai ter alguma audiência que entra e acaba não gostando e vai embora, né? Então, mas tem 14 milhões, 6. Esse número vem crescendo. Primeiro trimestre era 5,6, esse segundo semestre foi para 6 e tem aumentado, né? É um número cativo e 320 mil assinantes. Então, o esforço comercial constante de convencer os espectadores a virarem assinantes, né? Você tem que produzir, você tem que montar produtos cada vez melhores, né? Você tem que ser convincente. Aqui é livre mercado, né? Então, se eu não convencer, se eu não prestar um bom serviço, eu não faturo, né? É exatamente isso, não existe mágica. Agora, eu acho que é importante retomar o seguinte: quando a gente lança esse primeiro documentário lá atrás que eu contei, o que acontece? Nós estávamos endividados em 100 mil reais, né? Se não pagasse, se não desse resultado, ia ter que, possivelmente eu estaria até hoje com essas dívidas, porque você sabe como é que é juros composto e tal, né? Bola de neve. Bola de neve. Juros sobre né? juros. E uma coisa é quando você está endividado e você tem um emprego, alguma coisa assim, se organiza com uma boa gestão financeira, não é um problema tão grande. Quando você está zerado, você não tem emprego, você está ali, tentou um negócio, o negócio não deu certo, então onde vai vir o dinheiro? Puta, aí ferrou, porque cada mês, né? E a gente ainda decidiu por lançar gratuito, porque tinha essa coisa da causa, não tem que ser gratuito, tem que ser para todo mundo ver, né? Quanto mais a gente vê agora, melhor para o Brasil. E a gente, né, e desde o início a gente foi com aquele marketing nosso agressivo de dizer a verdade, dizer assim, olha, a gente está lançando um documentário aqui gratuito para você. Gratuito ou gratuito? Nunca sei. Gratuito. A gente erra muito isso aqui, é muito engraçado. Minha esposa sempre amor, vocês erraram de novo lá. Gratuito. E lançou as assinaturas, tanto que no início a gente chamou de membros fundadores, os primeiros clientes, os primeiros 6 mil clientes são membros fundadores. Então até hoje são os clientes fundadores da empresa, né? É uma espécie de crowdfunding, assim, né? Mas não no modelo de crowdfunding, no modelo tradicional de venda, pagar... Assinatura mensal. Em resumo, tá? 15 dias de lançamento, a gente faturou 1.300.000 reais. Nossa. Questão de 15, 20 dias ali.
pagou todos os custos, pagou todas dívidas quitadas. O boleto de imposto, que é o mais legal. A gente gastou 100 mil para fazer a empresa, né? 13 mil do bolso, 94 mil de empréstimo e tal, então mais ou menos 100 mil ali. De imposto, quanto que a gente pagou? Um bocado. 170. Então eu paguei mais de imposto do que eu gastei para fazer a empresa. Veja bem, eu gastei para fazer a empresa 100 mil reais. Eu faturei uma paulada no lançamento da empresa. De imposto, referente a esse faturamento que eu tive, eu tive que pagar mais do que eu gastei para abrir a empresa. Foi 170 e poucos mil. Né? Depois aí, várias taxas e tal, mas deu um puta lucro. O que a gente podia fazer com esse lucro? Botando no bolso de cada um, faz mais um. Né? E aí vai ganhando dinheiro, vai enriquecendo na pessoa física. Hoje nós estaríamos já todos milionários. Mas o projeto certamente seria ainda um projeto caseiro, embrionário, uma coisa conceitual. De tempos em tempos a gente lança lá um documentário, uma coisa meio artista assim, cheio de dinheiro no bolso. A gente olhou para aquilo e falou, pronto, é real a possibilidade de criarmos uma grande empresa. Porque a gente colocou um sonho grande quando a gente começou o projeto lá atrás. O sonho grande era, cara, se der tudo muito certo, a gente vai faturar 1 milhão. 1 milhão um ano, vocês pensaram? 1 milhão nesse ano, exatamente, nesse lançamento, né? A gente organizou todo o modelo para que fosse um lançamento, um tiro curto, assim, né? Utilizamos várias técnicas de lançamento, e hoje em dia tem muita gente que usa isso para lançar produtos pessoais. Acho muito legal, é uma grande evolução do capitalismo, né? Muitas pessoas tendo acesso a técnicas de ponta, assim, a gente teve acesso naquela época, utilizou em parte, não 100%, faturamos mais de 1 milhão. Então a gente falou, se essa meta a gente bateu, nós vamos bater todas as metas a partir de agora. E a gente, desde lá, vem batendo todas as nossas metas, exceto um ano que a gente deu meio na trave ali, que foi 2019, foi o ano que a gente se mudou para São Paulo, e a gente se atrapalhou um pouquinho, mas a gente conseguiu se mudar e se estabelecer em São Paulo, que foi uma grande conquista. Mas tirando essa escorregada de 2019, que quase garantiu nossa falência aí, a gente bateu todas as metas, veio batendo agora, primeiro semestre de 2022, batemos todas, superamos as metas também. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a Brasil Paralelo, no início, nós tomamos uma decisão, nós vamos criar uma grande empresa. Quando você decide criar uma grande empresa, o dinheiro não vai ir para o seu bolso. O dinheiro vai ir para a empresa, vai voltar, vai ser reinvestido. Então, o que muita gente não vê também, muita gente vê o sucesso e tal, mas não vê a renúncia. Para alguém que tem uma origem simples, que nem eu e meus sócios, os três são simples, não tem herança, não tem nada, né? Classe média, né? Tivemos ali uma mínima acesso ali, uma boa educação e tal. Não tem dinheiro. Tem dinheiro, tem que fazer, o nosso dinheiro 100% tem nós que não tem que fazer. E quando você vê milhões passando ali, não é nem só tentação, às vezes até uma coisa racional. Assim, porra, seria razoável pegar um pouquinho e botar aqui, né? E a gente sempre foi controlando o nosso salário em 2017, lá o primeiro ano, depois da gente ter faturado esse imagina, a gente faturou 1 milhão e 300. Começamos o ano reinvestindo na empresa, organizando tudo, contador, advogado, contrata funcionário, vai para uma sala melhor, começa a investir tudo. A gente estabeleceu um salário para nós, para os sócios, R$ 2.500. Era o nosso salário. Né? Então, Prolabore pequenininho só para viver, entendeu? Só para a gente conseguir se manter, pagar um aluguel baratinho e tocar 100% foco na empresa. Até hoje é assim, claro que hoje a gente tem já um prolabore muito maior, já tem, né, uma condição de vida melhor, até para poder ser sustentável, né? Você tem uma empresa que fatura 100 milhões, não sei o que, você não pode ser um pobretão. Né? Mas se as pessoas soubessem das minhas finanças, vissem quanto que comparasse com o que a empresa fatura, ainda é muito incompatível, ainda o foco muito é na empresa, no investimento todo do negócio. Então, vai lá, vocês têm todos os documentários, todos os filmes que vocês lançam, que produzem e lançam. Vocês têm agora uma programação diária. Vocês têm a BP Select, que é como uma Netflix, uma Prime. Você tem ali um acervo de filmes excelentes, aliás. Né? E vocês estão com um projeto, que é um projeto que eu olho com muito interesse, que é ficção, produzir ficção. Filmes ou séries, eu não sei. Então, como é que ela está estabelecida hoje, a programação da Brasil Paralelo? O que vocês oferecem de conteúdo hoje? E como é que vocês estão trabalhando para esse próximo estágio, que é a produção de ficção? Então, vamos lá. A gente, ao longo do tempo, foi investido para novas unidades de negócio. Né? Então, a gente produz, produções originais. Tem os cursos ainda, né? Produções originais já produzimos mais de 100, tá? Mais de 100 obras aí de filmes, né? Seja documentários, episódios documentários ou, por exemplo, Investigação Paralela, que são pequenos documentários, né?
Tem mais de 100 produções originais. Nós temos os documentários, nós temos os programas, né, que são temporadas de programação. Você tem de humor, Rasta News, você tem de investigação paralela, você tem um Insight BP, que são mini documentários com um apresentador, né? Você tem o Contraponto, que é um programa de entrevistas, você tem alguns podcasts também. Nós temos um catálogo de filmes bem completo, a gente tem contrato com MGM, Sony, grandes estúdios de Hollywood. A gente esteve em Hollywood recentemente para evoluir nos contratos lá, eles convidaram a gente para ir lá, né? E quando a gente chegou lá, por que convidaram, né? Porque eles estavam intrigados em entender que empresa era essa que não era a Globo, comprando títulos relevantes, comprando títulos em Hollywood, né? Porque a única compradora brasileira lá é a Globo. Então, puta, o que é isso? Como é que é? E aí o pessoal tá lá, tá super intrigado. Você vê que em alguns meios, quando o pessoal tá focado muito em trabalho, a ideologia ela fica meio de lado. Ela não fica... Então, às vezes você tem a sorte, assim, do cara não ter a viseira, né, ideológica, ele olha para o negócio, para a competência, para o profissionalismo e tal. E a gente tem fechado excelentes contratos. O pessoal tá vindo aqui visitar. Tivemos recentemente a visita da Sony aqui, né, para conhecer as instalações e tal. Estavam impressionados e tal, interessados no futuro, né, vendo a prosperidade do negócio. E a gente, então, tem hoje um catálogo selecionado por nós, uma curadoria de filmes. Então, a nossa proposta de valor para o cliente, ela é da curadoria, ou seja, aperte o play sem medo, né? Pode assistir. Não tem filme ruim. Não tem filme ruim. Não tem filme sem sentido. Não tem filme com lacração, com enviesamento ideológico. E a gente tem um catálogo infantil, com desenhos, com a programação infantil, que muitas a gente resgata antigas que não se passa mais porque foram canceladas. Desenhos onde a família do personagem ali, ela é a família, o pai, a mãe, tudo certinho, bonitinho. Então, né, os movimentos de esquerda entendem que isso é opressor, né? Porque como é que você vai fazer assim uma família perfeita, sendo que tem pessoas que não têm uma família perfeita, né? Então, esse filme, então, eu não lembro qual dos desenhos ali, mas tem um que a polêmica é justamente essa, né? Então, acho que não tem lugar mais nenhum, tá na BP Select. Tem o Sonic, tem o Bob o Construtor, que o pessoal apelidou aqui de Bob o Conservador, que é basicamente um menininho, né, que trabalha, que aprende as coisas através do valor do trabalho e tal, e que naturalmente também é cancelado por outros motivos, eu não lembro agora qual a polêmica, mas, né, então a gente dá também a possibilidade das famílias terem um catálogo infantil para os seus filhos com os valores da família, né. Claro que isso tudo é feito sempre de forma muito leve, né? A ideia não é que fique ali, você fique vendo os filmes e pensando em política, não é isso. A gente justamente tira isso e, assista o filme tranquilo em casa aí. Né? Henrique, infelizmente, eu queria ficar falando com você aqui horas e horas e horas, para a gente encerrar. E a produção ficcional, então... A ficcional, então para entender qual é o limite da Brasil Paralelo, não tem. Não tem limite, porque o capitalismo ele tem essa beleza, o ser humano ele é pioneiro, ele inventa coisas. Né? A gente vê às vezes alguém criticando, eu vi outro dia num jantar de empresários, alguns ali criticando o Elon Musk porque tem gente passando fome aqui do lado e ele está preocupado com Marte. Só que as pessoas não entendem, e acho que às vezes é até de propósito, fingem que não entendem, que a abundância que nós temos hoje em muitas áreas da nossa vida, ela se dá pelo pioneirismo muitas vezes tecnológico. Né? Avanços tecnológicos proporcionam às pessoas, todas as pessoas, o avanço. A gente tem hoje o mesmo celular aqui que os caras mais ricos do mundo. Não, e quanto gera de riqueza o investimento que ele faz, né? Não precisa nem, já sabe, não vamos de não empregos, de distribuição de renda. A tecnologia descoberta nesses avanços, ela gera abundância para a sociedade como um todo. É a pegada do Vale do Silício. Então, a gente está num processo de revolução tecnológica, de revolução da informação, que possibilita muitas empresas como a Brasil Paralelo mudarem o mercado de mídia. É claro que a mídia, todo o mercado, todas as empresas antigas, ao verem os novos entrantes, com novas tecnologias, empresas mais ágeis, mais rápidas, eles tentam, de certa forma, barrar esse processo. Tentam monopolizar, criar regulamentações. Muito com isso, né? A gente sofre com isso muito desde que a gente começou a crescer, Lacombe. Essa coisa de fake news, de regulamentação, de eleições, tudo é balela, é desculpa para regulamentar o mercado e impossibilitar empresas menores de entrar e ganhar frente. Então, ficção. Vamos entrar. Hoje já estamos no mercado com filmes de terceiros, catálogos que a gente seleciona. Já estamos produzindo a nossa primeira série ficcional. Estamos investindo nisso, estamos fazendo descobertas, como é que roteiriza, já tem atores selecionados, fazendo testes. Né? Então, acho que para ano que vem, né, para esse ano possivelmente não ainda, na verdade para esse ano não, isso é para 2023,
já vamos ter nossa primeira ou primeiras produções ficcionais originais, né? Gente, Brasil Paralelo, né? Toda a receita vem de assinantes, então torne-se aí membro assinante da Brasil Paralelo, uma produtora com conteúdos sensacionais. Eu sou muito fã da Brasil Paralelo, temos uma parceria já antiga. Sou muito amigo do Henrique, do Felipe e do Lucas. Henrique, desejo mais sucesso Obrigado, ainda, sempre, obrigado. sempre, Pra você sempre para também, vocês. muito sucesso lá com Tudo de bom.